Bom, galera, chegou ao mercado a RX 5600 XT e esse é um dos lançamentos mais inusitados que a gente teve no mercado de placas de vídeo nos últimos tempos, porque parece que o meme do baixar uma placa de vídeo melhor virou verdade. A RX 5600 XT foi lançada nessa semana e ela trouxe uma modificação muito curiosa. Pouco antes do seu lançamento, a AMD lançou um update de BIOS que mudou bastante da placa, bastante seu funcionamento e da sua performance. Esse é um movimento por conta de um lançamento da NVIDIA, na verdade uma modificação de preços. Eles baixaram o preço da RTX 2060, uma placa que custava na faixa aí dos $350, ela caiu para os 299. Isso obrigou a AMD a se mexer, porque esse novo modelo ia chegar na faixa dos $279. Então, com a aproximação da 2060 para a faixa de preço próximo desse modelo aqui, a AMD decidiu mudar o posicionamento. Essa placa chegou por $279, que era o mesmo preço da GTX 1660 Ti. E inicialmente o plano da AMD era brigar com ela, mas com a 2060 se aproximando, decidiram modificar o desempenho desse produto que já estava na mão, inclusive, de reviewers. Por exemplo, nós tínhamos um modelo aqui no Adrena já fazia uma semana antes do lançamento da placa. Eles fizeram uma modificação da BIOS para tornar esse produto performar mais e melhorar a disputa versus os modelos GeForce. Isso nos traz várias coisas interessantes para a discussão. A primeira delas é o quanto você consegue melhorar o desempenho de uma placa de vídeo através de uma modificação de BIOS. E nós temos agora de referência o que aconteceu com a 5600 XT antes e depois de fazer esse upgrade. Nós pegamos um monitoramento aí de taxas de quadros, de frequências, de temperaturas, para ver o quanto a operação da placa mudou. E depois do upgrade, a primeira mudança notável é realmente nas frequências e nas performances. Então, primeiro, quando a gente faz o upgrade, já no GPU-Z, deu para ver a mudança na frequência. No caso desse modelo da Gigabyte que nós recebemos para teste, estamos falando de mais de 100 MHz, tanto na base quanto no boost. E rodando o teste, nós temos isso aí que vocês estão vendo na tela. Inicialmente ela rodava ali numa casa dos 1600 que ela havia prometido, que era o que nós tínhamos ali mais ou menos de boost, né, em Gaming Boost. A introdução da nova BIOS fez subir um pouquinho, mais ou menos na casa dos 100 MHz que nós vimos ali no GPU-Z e na tabela de especificações. A placa subiu seu funcionamento em 100 MHz e o impacto é notável. No caso do Assassin's Creed, nós estamos falando aí de uma diferença de mais ou menos uns 10 quadros ao longo do teste. Então nós temos não somente uma mudança na frequência, nós temos também uma mudança na performance da placa. Então isso ficou bastante notável. Então, sim, há margem para você modificar o funcionamento de uma placa. Neste caso, nós conseguimos uma boa margem. O que fez essa mudança também impactar nas temperaturas. Então, como o sistema é o mesmo, então nós tínhamos aqui este sistema da Gigabyte, com a modificação, ele obviamente não sofreu um upgrade físico na placa, a placa continuou oferecendo o mesmo sistema de dissipação e as temperaturas mudaram em aproximadamente 5 graus nesse teste com Assassin's Creed Odyssey. Então, quando você vê as duas barras passando, mais ou menos estável a diferença ali na casa dos 5 graus, o que não é muita coisa. Quem assistiu o nosso gameplay, que já foi ao ar com essa placa, viu que, e nós jogamos já com a BIOS atualizada, ela não esquentou muito. Nós tivemos um funcionamento na casa dos 65 graus, que para uma placa de vídeo em alta carga é ótimo. É claro que é bom destacar que nós estamos com um dos bons modelos da Gigabyte em sistema de resfriamento. É um sistema triplo de fãs, nós temos um backplate metálico também ajudando a dissipação de calor e heatsinks aqui, tanto na parte dos VRMs quanto dos MOSFETs. Ou seja, é um sistema robusto de resfriamento que também contribui para as temperaturas baixas, mas foi uma placa que foi bastante silenciosa e bastante eficiente no resfriamento, mesmo depois da modificação da BIOS. Isso também traz aí a questão, quando a gente olha do posicionamento dela nos demais testes, e não foi somente no Assassin's Creed Odyssey. Então nós fizemos uma bateria rápida de alguns games, e o ganho de performance se refletiu em praticamente todos os cenários. Talvez o pior deles tenha sido Battlefield 5, foi a situação em que ela menos evoluiu a performance dela, mas em partes é porque mesmo antes do update, ela já estava entregando uma performance muito boa comparado com a 1660 Ti, que é o grande destaque, esse reposicionamento, essa mudança de mais ou menos 10% na performance dela, fez uma mudança muito importante no posicionamento dela. E talvez o melhor gráfico para ver isso é a mudança em Red Dead Redemption 2, onde ela claramente empatava, ficava na casa da 1660 Ti, e pós a atualização de BIOS nós temos ela
colada, encostada na 2060. Então ela realmente trocou qual é o seu adversário numa disputa versus a linha GeForce. Isso aconteceu ao longo dos nossos testes. Ela subiu no gráfico de forma a se tornar mais interessante comparar ela com a 2060 do que a 1660 Ti. Essa disputa mudou bastante com essa diferença de performance. Agora, o grande questionamento é, nós temos um novo nível de desempenho para um produto que não foi alterado. Foi mandado para nós, já está aqui, não teve ninjas da AMD instalando dissipação ou capacidade de alimentação de energia. Seria possível aplicar isso para mais modelos? Você poderia receber um update de BIOS na sua casa e melhorar a sua placa de vídeo, ela subir um degrau, que foi praticamente o que a 5600 XT fez por aqui? Agora a gente traz esse vídeo para uma parte um pouquinho mais especulativa. É claro que todo hardware, toda fabricante, ela constrói um sistema projetando aí, tem uma estimativa de consumo de energia, de dissipação de calor, essas coisas que ela precisa atender. No caso do TDP, e nós temos um exemplo, que é, então você tem um valor que você precisa atender, quanto você vai dissipar de calor o chip, você precisa ter um projeto capaz de lidar com isso. E na parte de alimentação também. E a mudança não é tão grande. O consumo típico a estimativa do consumo típico dessa placa, antes do update era na casa dos 150 watts, subiu para 160 watts. Nós temos um pequeno aumento no consumo estimado da placa, que aparentemente os projetos que nós tínhamos disponíveis da 5600 XT eram capazes de suportar. Então a AMD também já conhecia as parceiras, já sabia as marcas que iam ser lançadas e já tinha ideia de que dava para fazer essa modificação. E um dos motivos disso é quando a gente olha os lançamentos, os modelos que saíram com 5600 XT, vários deles são bastante robustos. Então, por exemplo, nós temos aqui o Gaming OC de 5600 XT aqui da Gigabyte, que é um projeto bastante avançado para o chip 5600. E quando a gente coloca ele do lado do projeto da 5700 XT, que nós temos por aqui, que é este carinha aqui, é também um projeto bastante... podem perceber que é um projeto bastante robusto também, e principalmente, eles são muito parecidos. Então se eu coloco, por exemplo, a parte de a construção delas aqui, você vai perceber que o projeto tem muitas semelhanças, até na posição de alguns capacitores. Pode perceber que o sistema de resfriamento ele é bem semelhante. Nós temos, então, mais ou menos a mesma estrutura de dissipação passiva. Nós temos um sistema ativo de dissipação de calor também bem semelhante. E a parte de alimentação parece não ter grandes diferenças. Ela, obviamente, vai ter mudanças, até porque o projeto tem quantidades diferentes de memória. Então, por exemplo, a placa da 5700 XT vai ter mais memória, para ter 8 GB, enquanto a 5600 XT baixou para 6 GB. Tem até um caso muito curioso, que é, se você observar o projeto da 5600 XT e 5600 XT da Gigabyte, ele ainda tem aqui a estrutura para o conector de 6 pinos. Então nós temos um conector de 8 pinos, que é o que essa placa demanda. Tem aqui estrutura, a abertura está feita para um conector de 6 pinos, que é exatamente o que vai estar presente aqui no projeto da 5700 XT. Nós temos aí, ou seja, isso nos dá pistas que os projetos que vieram para essa placa, eles tinham muita margem, muitos deles são semelhantes ao que nós vimos para 5700 XT, que é um chip com uma quantidade maior de shaders. Então nós temos aí 2304 no modelo aqui, o 5600 XT, ele sobe para 2560 na 5700 XT, nós temos aí a quantidade maior de memória e nós temos principalmente frequências bem mais altas. Então, enquanto a 5700 XT nos nossos gameplays vai operar lá na casa dos 1900 MHz, este cara aqui nos nossos gameplays, mesmo com a atualização de BIOS, operou na casa dos 1700. Ou seja, esse movimento que a AMD fez com a 5600 XT era algo que ela tinha margem, esse chip tinha esse espaço para fazer toda essa modificação. E provavelmente ele só não foi feito desde o começo, porque isso ia trazer essa placa próximo demais da RX 5700. Então, por uma decisão de mercado, provavelmente a AMD regulou a placa inicialmente naquelas frequências mais baixas, mesmo tendo margem para ir mais longe. E aí a concorrência acabou forçando eles a subir a mão, subir a aposta e aumentar a performance da 5600 XT. Essa é uma situação bastante específica que eu não sei se a gente vai ver de novo e, em partes, também não é interessante para os fabricantes fazerem isso, porque não vale a pena para você subir a performance de um produto que já está no mercado, que já está à venda, porque isso acaba dificultando também até mesmo a introdução de novos produtos seus
acaba tornando menos atraente a troca para futuros produtos. Então acho que a situação que a gente viu com a 5600 XT mostra como muitas vezes nossos produtos têm margem, as fabricantes, muitas das vezes isso inclusive é um mérito delas, elas fazem um projeto com margem de segurança, aí tanto na parte de alimentação quanto resfriamento, sobrando para lidar com a demanda aqui, mas não é uma coisa que infelizmente a gente vai ver com muita frequência, porque não é interessante nem para as fabricantes das placas de vídeo, nem para as fabricantes dos chips. Não é legal você tornar um produto que já está no mercado atrativo demais, afinal de contas você em breve vai querer lançar alguma novidade. Um efeito colateral que é bom a gente destacar dessa mudança, dessa atitude um pouquinho diferente, é que nós temos o upgrade de BIOS de placa de vídeo, que é uma coisa que não é todo mundo que faz. A gente sabe como às vezes é difícil fazer o consumidor fazer o upgrade, mas você definitivamente deve verificar. Se você comprar uma 5600 XT, se não há o upgrade de BIOS disponível, porque a diferença de performance, esses 10%, é uma diferença muito grande para ser ignorada. O processo é bastante fácil, então a maior parte das fabricantes aí tem um executável, você clica, manda rodar. A gente fez aqui com a placa da Gigabyte para mostrar para vocês. Foi muito simples e também tem, algumas vezes, essas empresas têm suítes de aplicativo que ficam buscando atualizações por conta e pode ser até que ele faça isso para você. Mas definitivamente, fique de olho e faça esse update aí na BIOS da placa, porque além das amostras de teste, obviamente, que são algumas das primeiras levas de placas que estão por aí, existe uma leva também de produtos que vai estar com a BIOS desatualizada. Então nós já temos produtos que foram ao mercado antes de receber essa modificação. Fica de olho, é alguma coisa que você definitivamente deve ter no seu radar se você comprar uma 5600 XT, principalmente se você for um dos primeiros. Se você começar a comprar nessa primeira leva, no futuro a tendência é que as placas já cheguem atualizadas. Bom, galera, para mais testes nós vamos ter aí em breve a nossa análise completa da 5600 XT, então fica de olho lá no adrenaline.com.br para você ficar sabendo quando ela for ao ar, e também no nosso canal do YouTube aqui já temos o nosso gameplay com essa placa para você ficar de olho e ver como ela entrega em ação, como é que ela se sai rodando os games. E para mais vídeos, não esqueça de assinar o canal para ficar sabendo quando tiver novidades e marcar ali o sininho para receber a notificação. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!